Vamos lá. Bom, voltando, né? Só para entrar aqui na gravação também. Como eu já disse anteriormente, o primeiro tempo vai ficar os primeiros 40 minutos, meia hora, para a gente fazer uma parte mais básica de planilha de tabela dinâmica, falando aí sobre como montar a tabela dinâmica, como organizar, até como deixar mais tabelas dinâmicas, e depois, na parte um pouco mais avançada, que é só para vocês que estão aqui ao vivo, vai ficar a parte de relacionamento, tabelas, como pegar dados de fontes diferentes, né? Eu tenho várias tabelas na minha planilha e eu quero fazer ligações entre elas, beleza? Esses dados aqui eu mandei para vocês aí por e-mail, coloquei aqui no chat também, e é uma tabela de vendas por ser uma linguagem mais fácil, né? Então, como que está organizada a minha tabela, né? Eu tenho aqui as datas de cada uma das vendas realizadas, tá? Aqui eu tenho o vendedor, que realizou cada uma dessas vendas, o estado, né, que ele vendeu, o cliente, né, o nome do cliente que ele vendeu, a quantidade vendida, preço unitário, o total, né, que nada mais é preço unitário vezes a quantidade, aqui a categoria do produto e o produto em si, tá? Aliás, que é a categoria do cliente, tá? Só para categoria do cliente, beleza? Então, vamos entender aqui. Aqui do lado, eu tinha feito essas tabelas aqui, né, que estava escrito essas duas colunas, na verdade, que é o prazo previsto e o prazo realizado. Isso aqui já é um pouco um termo da área de logística, né, que é o OTD, que ele mede a quantidade de entregas no prazo. Então, o que acontece? Aqui, eu vou calcular se eu entreguei isso aqui no prazo ou não. E para fazer isso é super simples, né? Eu vou usar uma operação booleana. Para quem não sabe o que é operação booleana, é como se fosse uma adição, subtração, só que o retorno desses dados vai ser verdadeiro ou falso. Só tem dois tipos de retorno. Então aqui eu vou medir se o meu prazo realizado é menor ou igual que o meu prazo previsto. Se for, vai dar verdadeiro. Se não for, vai dar falso. Se der falso, quer dizer que eu atrasei minha entrega. Beleza? Então esse é um jeito. Eu poderia usar uma fórmula C aqui, mas eu vou fazer do jeito um pouquinho mais difícil para a gente entrar um pouco mais na fórmula C mais para frente. Então eu vou filtrar tudo que é falso e vou colocar como atraso. Esse atalhozinho que eu uso aqui para editar tudo de uma vez é o Ctrl Enter. Eu vou fazer aqui para o verdadeiro, ó. Filtro só o verdadeiro. Seleciono todas as minhas células e coloco aqui no prazo. E aí, ao invés de eu dar um Enter normal, eu seguro o Ctrl e aperto o Enter. Quando eu faço isso, a mesma informação que eu coloquei nessa célula aqui que está em branco, que eu estava editando, ela replica para todas as células selecionadas. Então é bem fácil, às vezes, para montar, para preencher várias células de uma vez, acaba facilitando. Tá? Bom, vamos começar lá para a nossa tabela dinâmica. A primeira coisa que eu recomendo forte aí para vocês é o seguinte: sempre antes de criar a tabela dinâmica, converter os dados em formato de tabela, tá? Ah, Rafael, posso criar a tabela dinâmica do jeito que está aqui? Pode sim, sem problema nenhum. Só que, como eu disse na aula anterior, no último sábado, se você incluir dados nessa tabela, esses dados não vão ser replicados lá para a sua tabela dinâmica. Agora, se o seu intervalo, né? O que é o intervalo? É todos esses valores aqui. Se o seu intervalo estiver formatado como tabela, aí sim, quando eu acrescentar uma linha lá embaixo, ele vai replicar para todas as tabelas dinâmicas e vai atualizar o meu dashboard lá, né? Se eu for chegar numa parte mais avançada, tabela dinâmica, os gráficos e a montagem do dashboard. Então aqui, ó, vou selecionar tudo, vou clicar aqui na aba Inserir e vou clicar aqui em Tabela. Que ele fala onde estão meus dados, né? Beleza. Minha tabela tem cabeçalhos, está checado aqui. Ok. Aqui eu vou, nos estilos da tabela, eu vou tirar a formatação. Tá? E aqui é sempre interessante, quando você for montar as tabelas dinâmicas, dar um nome para sua tabela. Tá? Mais para o finalzinho da aula, quando a gente vê nos relacionamentos, esse nome aqui vai ser muito importante, porque se eu estiver chamando vários intervalos, vários conjuntos de dados, tabela 1, tabela 2, tabela 3, e assim por diante, eu não vou saber
o que que é quem, né? Eu vou ter que deixar numa folha para saber tabela 1 é X, tabela 2 é Y. Então é bem interessante aqui, ó, na hora que eu converto para tabela, ele vai abrir uma aba aqui em cima, não sei se tá todo mundo vendo que para mim o console do Webex está bem em cima, mas vou diminuir um pouco a tela aqui. Quando eu converto para tabelas, o que acontece? Ele abre essa aba de design aqui, que fica dentro de ferramentas de tabelas, tá? E aqui eu coloco, no canto esquerdo, eu coloco o nome da minha tabela. Então eu vou colocar aqui o nome da minha tabela como vendas, tá? E aí sempre quando eu for fazer alguma coisa com algum dado que está dentro dessa tabela, eu posso simplesmente digitar lá o intervalo vendas e ele já vai me trazer todos esses dados, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu venho aqui no inserir, tabela dinâmica. Na tabela dinâmica, ele já, como eu tinha uma célula selecionada já dentro dessa tabela, ele já me deu aqui, ele já leu que o intervalo é vendas. Mas caso esteja alguma coisa desse tipo, por exemplo, tabela dinâmica, aqui ainda está dando vendas. Deixa eu colocar aqui para baixo. Ó, por exemplo, tabela intervalo, não tem nada, ou às vezes tem algum intervalo já definido, só digitar aqui, ó, vendas, tá? Vou incluir numa nova planilha e dar um OK. Beleza. Estou aqui com a minha tabela dinâmica. Uma coisa que para mim é útil, tá? É reorganizar esses campos aqui, tá? Eu não gosto muito desse layout. Eu sempre clico aqui, ó, em ferramentas e venho aqui nas seções, campos e áreas lado a lado. Então todos os meus campos, né? Todos os cabeçalhos da minha tabela estão aqui. E aí é só eu arrastar aqui para o filtro, para a linha, coluna, valores, fica tudo certinho. Para mim eu acho mais fácil, tá? Eu vou tirar minha imagem, colocar aqui para cima. Tá? Acho que nem deve estar saindo no vídeo aí, mas para mim está me atrapalhando aqui. Bom, vamos lá. Quando eu criei essa tabela dinâmica, o que aconteceu? Todos os cabeçalhos da minha planilha, data, código, código 2, código 3, aqui tem um código sem acento, por isso que está diferente, código 4, assim por diante. Todos esses cabeçalhos vieram aqui para os campos da minha tabela. Então agora eu posso fazer qualquer alteração na estrutura da minha tabela dinâmica que não vai refletir nada lá para aquela tabela que eu já criei, beleza? Então vou criar uma tabela dinâmica aqui, bem simples, e uma coisa que eu acho bem importante é, a primeira que eu vou criar aqui vai ser um histórico de vendas, tá? De 2017 até 2019. Nessa base de dados aqui eu tenho 3 anos de histórico, tá? Tenho desde janeiro de 2017, para ter bastante dados para a gente comparar. Então vou vir aqui, ó, e já vou colocar na minha coluna aqui valores o total. Por que o total? O total é a minha coluna do total vendido, que é a quantidade vezes o preço unitário. Então é importante conhecer bem a sua estrutura de dados. E eu vou já formatar isso aqui como contábil. E olha que eu puxei o total aqui para a tabela dinâmica, já apareceu aqui para mim, ó, 30.244.088. Importante, antes de sair fazendo o restante da tabela, a gente conferir para ver se esse valor está batendo com todos os dados que eu tenho lá. Então, ó, se eu somar aqui toda a coluna total, aqui embaixo, ó, 30.240.088. Beleza, está batendo, então agora segue em frente que o negócio vai dar certo. Agora eu vou puxar, como eu quero fazer um histórico de vendas, né? Eu vou puxar a coluna data aqui para o meu campo linhas. Rafael, por que o campo linhas? Por que não colunas? Porque eu quero essas datas aqui na coluna da esquerda, né? Da minha tabela dinâmica. Eu não quero ela no cabeçalho. Se eu puxar essa data aqui, eu vou tirar ela aqui. Se eu puxar essa data para as colunas, ele fica no meu cabeçalho e não é a estrutura que eu quero. Se na hora de você montar a sua tabela dinâmica ficar com dúvida, eu jogo num lado, se não for, eu jogo no outro. Tira igual eu fiz aqui, ó. Ah, não é colunas? Beleza, fiz errado. Vem aqui na data e joga aqui para linhas. Apareceu aqui do lado? Beleza, fechou. Bom, como que tá agora? 2017, 10 milhões, o total tá batendo com aquele total que eu tinha conferido lá na tabela antes de jogar as datas para cá. Então, beleza. Se eu expandir esses intervalos, tá aparecendo os trimestres, depois trimestres, os meses aqui.
Bom, eu não quero trabalhar com trimestre, quero trabalhar só com anos e meses, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, clico com o botão direito em alguma célula aqui da minha coluna, aqui no meu caso é a coluna A, onde estão as datas, e vou clicar aqui em agrupar. A hora que eu clico agrupar, ele pede aqui quais vão ser os agrupamentos de dados que eu quero. Por padrão, ele já vem aqui, ó, anos, trimestres e meses. Eu vou desmarcar aqui o trimestre. Se eu quiser deixar dias, horas, minutos, é só eu ir marcando aqui em azul, tá vendo? Então, ó, vou marcar aqui anos e meses. Se eu clico de novo, ele desmarca. E dou um OK. Beleza. Saiu lá 2017, janeiro, fevereiro e março, abril, maio, junho, tudo certinho. Saiu quebrado, né? Agora uma dúvida que é bem... geralmente dá um probleminha quando você acaba fazendo isso aqui, ó. Você agrupa pelos meses, tá? Quando você agrupa só pelos meses sem o valor dos anos, o que acontece? O Excel não sabe se esse total aqui é de 2017, 18, 19. Ele sabe que esse total é a soma vendida em janeiro. Então, se eu filtrar lá tudo que é janeiro, tanto 2017 quanto 2018, 2019, vai dar esse total aqui, tá? Então, por isso que nesse agrupamento eu vou deixar também os anos. Então, ó, 2017, 10.849.582. Se eu vier aqui na minha planilha filtrar 2017, essa somatória aqui, ó, tem que bater lá com a minha tabela dinâmica. Vai estar batendo. 10.849.582. Beleza. Tá? E aí, até aqui tá fácil. Até aqui, beleza. Puxei a data para um lado, os valores para o outro. E agora eu vou começar a fazer comparações de tempo. Tá? A primeira comparação que eu vou fazer é o quanto aumentou aqui em valor, né, em reais, em relação ao mês anterior. Então eu tenho aqui 2019, 2018, vários meses, e eu quero saber, por exemplo, agosto, o quanto aumentou em relação ao mês de julho. Se eu fizer aqui uma continha básica, esse menos esse, ó, eu sei que diminuiu 109 mil. Pessoal, se na sua tabela aí estiver aparecendo infodados, tá? Tiver assim, ó, foi fazer a conta que eu fiz, menos esse, ficou aparecendo esse infodados aqui. Se você não quiser que apareça isso, só você clicar na tabela dinâmica, vir aqui em analisar, opções, gerar infodados na tabela dinâmica. Beleza? Desligou lá, ok, fechou. Agora eu quero fazer uma comparação do quanto aumentou mês por mês. Então eu faria isso aqui, né? Opa, dividido não. Esse menos esse. Isso aqui, certo? Teoricamente sim, mas tem um jeito mais fácil. Na própria tabela dinâmica, ó, aqui eu vou mudar o cabeçalho dela. E é sempre importante fazer isso, que a gente vai começar a criar várias colunas aqui, tá? Então nesse cabeçalho eu vou colocar aqui total vendido. Tá? E agora o que eu vou fazer? Esse mesmo total, que eu já tinha arrastado para baixo por valores, eu vou arrastar de novo aqui. Para ficar embaixo do meu total vendido. E aqui eu vou nomear como diferença mês anterior. Beleza? E aqui eu vou clicar com o botão direito em qualquer local aqui da coluna C. Eu vou colocar mostrar valores como. A hora que eu coloco mostrar valores como, aparece várias formas aqui do Excel trazer esses valores para mim. E eu vou clicar aqui no diferença de 3 pontinhos, tá? Cliquei aqui, o que ele vai fazer? Mostrar valores como cálculo de diferença de. E qual que vai ser o campo base? Para mim vai ser a data, né? E o item base, se eu quiser, por exemplo, sempre comparar contra janeiro do mesmo ano, sem problema, eu posso colocar aqui como janeiro. Ou então eu quero comparar como dezembro do mesmo ano, posso colocar aqui também dezembro. Só que eu quero comparar com o item base anterior. Então eu vou vir aqui, ó, clico no anterior, dou um OK. E aí o que acontece? Todos eles agora, eu estou vendo a diferença
do total vendido em relação ao mês anterior. Então, por exemplo, esse 811 mil, ele vendeu 71 mil a menos do que o mês anterior. Então, só para tirar a dúvida aqui, ó, se eu fizer a subtração, ele vai dar aqui, ó, vai bater certinho os valores que a gente tinha calculado antes. E aí eu consigo ver as diferenças do mês atual, né, do mês analisado, em relação ao mês anterior, de uma forma bem simples, sem precisar usar fórmula nenhuma, sem precisar mexer aqui na sua tabela, nada. Tudo com a tabela dinâmica. Beleza? Pessoal, antes de eu seguir, alguma dúvida aí? Tá levando? Tá legal? Bom, vamos seguindo aí. Fiz aqui a diferença do mês anterior em valor, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero também saber... uma coisa interessante que, né, não sei se vocês perceberam, mas janeiro ficou em branco. Por quê? Eu estou usando agrupamentos de anos. Então, o que acontece? O meu janeiro de 2018 ele não vai comparar com dezembro do ano passado, tá? Devido à forma que eu agrupei aqui. Tá? Rafael, dá para fazer. Existem outras técnicas para fazer que é um pouco mais avançado, que eu ia ter que converter lá em mês e ano e depois somar tudo. Mas a gente deixa aí. Se a gente tiver um tempinho no final da aula, eu mostro aí para vocês um macetezinho para fazer, tá? Então vamos lá. Agora eu quero saber também uma outra análise, né? O quanto eu vendi, por exemplo, no ano de 2018 em relação a janeiro do ano passado. Então vou comparar mês do ano atual com o mês do ano anterior. Essa primeira comparação a gente fez em relação ao mês anterior e agora eu quero fazer em relação ao ano anterior. Então vou criar mais uma coluna aqui. Como que eu vou fazer isso? Vou lá no meu total e vou arrastar aqui de novo para baixo. Então, não tem problema. Eu posso arrastar várias vezes o mesmo aqui que não tem, não sei nem se tem um limite aqui. Deve ter, né? O limite é a memória do seu computador. Mas, vamos lá. Diferença do ano anterior. Tá? Quando eu arrastei, ele fica padrão, né? A somatória. E aqui eu vou clicar com o botão direito, mostrar valores como diferença de. E aqui no campo base data, eu vou mudar. Ao invés de eu colocar data, eu vou colocar anos. Tá? A hora que eu coloquei anos, ele vai pedir aqui qual que é o item base, né? Eu quero comparar contra o quê? E eu vou colocar então o ano anterior. Se eu quiser comparar todos contra 2017, por exemplo, 2018, 2019, contra 2017, poderia fazer isso também. É só selecionar aqui 2017. Só que como eu quero contra o ano anterior, é só clicar aqui no anterior. Então, ok. E agora apareceu aqui. E 2017 ficou em branco, né? Logicamente, porque não existe 2016, ou seja, não existe base de comparação. Por isso que os meus valores começaram a aparecer em 2018. Beleza? Bom, só para tirar a prova aqui, né? Vou pegar aqui o ano de janeiro, menos janeiro também do ano passado, 74 mil. E aqui embaixo também, 2019 contra janeiro de 2018, 20 mil de diferença, 20 mil aqui. Beleza? Essas são as primeiras duas comparações que a gente fez aqui. Isso aqui, pessoal, vocês podem também fazer. Eu estou usando uma base de vendas, mas caso você, por exemplo, tenha, vamos supor, um histórico de inventário. Quais eram os meus níveis de inventário no final de cada mês? Então você primeiro tem que ter uma base, né? Com todos os meses, os anos, as datas, né? Aqui em data, em vez de você colocar 10, 11 do 10, 12 do 10, pode colocar sempre o último dia do mês. Existe também a formulinha para sempre achar o último dia do mês, né? Que é a fim mês. Vou até mostrar aqui para você. Por exemplo, estou no dia 15 do 5. Quero achar o último dia do mês de abril. De maio, quer dizer, né? Vem aqui, fim mês. Seleciono a data, coloco o 0, que é o último dia do mês atual. E ele me dá aqui o último dia do mês de maio. Se eu clicar -1 aqui, ó,
ele vai me dar o último dia do mês anterior. Com o último dia do mês anterior, se eu somar mais um, ele me dá o primeiro dia do mês atual. Então, essa formulinha fim-mês aí, para quem trabalha com intervalos de dados, precisa fazer essas comparações temporais, é bem interessante usar ela para converter todas essas datas para uma data só, para depois você poder fazer fórmulas, poder fazer soma C, fica mais fácil. Beleza? Bom, vamos seguindo aqui na nossa tabela dinâmica aqui. Agora eu quero mostrar para vocês como fazer essas comparações que eu fiz em porcentagem, tá? Quantos por cento teve de alteração em relação ao mês anterior, em relação ao ano anterior? E a ideia é bem parecida, tá? Eu vim aqui, já vou mudar o cabeçalho aqui da minha coluna, porcentagem diff mês anterior. E aqui, ó, deu o cabeçalho, vou ficar com o botão direito, mostrar valores como, e aqui tem um detalhezinho, né? Mostrar valores com porcentagem de diferença de. Tá? Vou usar o campo de data e meu item base vai ser o anterior. Tá? Então aqui eu sei que no mês anterior eu vendi menos 8%. Então, só para a gente ver aqui, deu menos 8%. Vou fazer uma conferênciazinha aqui, rapidinha. Opa. E 0,5, tudo certinho. Então, quando eu clico aqui diferença do mês anterior, ele pega, né, faz essa divisão que eu fiz aqui para fazer a conferência e já me dá o valor de porcentagem certinho do quanto divergiu em relação ao mês anterior. Tem algumas divergências bem altas aqui, né? Depois eu vou fazer uma formataçãozinha condicional aqui para ficar mais legal. E agora, a diferença em relação ao ano anterior. Também, mesma ideia. Porcentagem diff ano anterior. Vou clicar com o botão direito, mostrar valores como, porcentagem de diferença de, campo base, né, vão ser os anos, e o item base é o anterior. Então aqui tem os meus totalizadores aqui. Aqui, nessas colunas aqui onde eu estou comparando o mês, não tem totalizador, tá? Porque eu estou fazendo comparações mensais, então não faz sentido mesmo, por isso está em branco. Aqui não, aqui como eu tenho o totalizador do ano e eu estou comparando o ano atual em relação ao ano anterior, então faz sentido esse totalizador aqui. Tá? Então, temos aí a diferença em valor, a diferença em relação ao ano anterior em valor, diferença do mês anterior em porcentagem, diferença em relação ao ano anterior em porcentagem também. E uma coisa bem importante, e isso também eu uso bastante na parte de logística, que é a comparação de participação. Por exemplo, eu tenho vários produtos, né? Qual que é a porcentagem que isso representa no meu totalizador? Geralmente a gente costuma fazer isso manual, né? Puxa um cálculo, trava a fórmula, faz um soma e tudo mais. E aí, se eu tenho que acrescentar mais produtos nessa lista, ele acaba tendo que refazer toda a fórmula. Então, eu consigo fazer isso via tabela dinâmica também. Então, como que eu vou fazer? Como a gente está analisando o totalizador aqui, eu quero saber, por exemplo, o quanto janeiro, né, que é esse valor de 882 mil, representa dentro do total que eu vendi no ano de 2017. Então, por exemplo, realmente a ideia é essa aqui, né? Divide janeiro por 2017, trava aqui o 2017 e tem aqui os totalizadores, né? As participações, desculpa, em porcentagem, né? Somando tudo dá 100%. Então quer dizer que 882 mil é 8,1 do total vendido no meu ano de 2017. E na tabela dinâmica você consegue fazer isso de uma forma bem fácil. Também vou puxar o total aqui de novo. Percebe que a gente está analisando sempre o totalizador do mês. Vou ficar com o botão direito, mostrar valores como. E aí o que acontece? Eu vou vir aqui, ó, isso aqui confunde um pouquinho, né? Total geral de colunas, total geral de linhas pi. O que acontece? Nesse caso aqui, eu vou fazer a porcentagem do total de linha
linhas pai. Então, eu vou clicar aqui e ele me traz aqui todos os totalizadores. Você vê que eu nem precisei ajustar nada. Vou fazer de novo aqui. Tá? Cliquei com o botão direito, mostrar valores como porcentagem do total de linhas pai. Por que porcentagem total de linhas pai? A linha pai desses campos meses aqui é o quê? O ano. Então, se eu quero a porcentagem, eu quero a porcentagem do total de linha pai. Então, ficou confuso ou deu para entender? Se não deu para entender, deixa aí no chat aí que eu explico de uma outra forma, tá? Então, porcentagem da participação. Porcentagem do ano. Confuso um pouco sobre linhas pai, realmente confunde. Então vamos lá. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma aí para vocês. Eu vou recolher todo esse campo aqui. Vou recolher. Tá? Imagina que eu tenho agrupamentos, tá? Onde o maior agrupamento de todos é o meu total geral, certo? Então, o meu total geral seria o total pai de todos os meus anos, certo? Por quê? Eu tenho o totalzão e eu tenho vários anos. Então, o total geral é o pai dos anos. Por isso, quando eu coloquei lá a porcentagem total de linhas pai, o que está acontecendo? Cada um dessas linhas aqui, que são os meus anos, está sendo comparada com a linha pai. E qual que é a linha pai? O meu total geral, ou seja, a linha pai seria o meu agrupamento de dados. Tá? Todos esses anos aqui estão agrupados no total geral. Agora eu vou expandir. Vou expandir todo o campo. Tá? E agora eu vou olhar os meus meses. Tá? Os meus meses são vários intervalos do, por exemplo, 2017. Então, o ano, o agrupamento 2017 é o pai dos meses. Então, eu sempre, quando eu vou fazer aqui porcentagem do total de linhas pai, eu estou falando para comparar cada item desse aqui com a linha pai. Qual que é a linha pai dos meses? Os anos. Então, eu estou comparando cada um desses valores com a linha pai, com o 10.000. Beleza? Agora foi. É um pouco confuso. Mas entenda como pai o agrupamento. Porcentagem total do agrupamento, por exemplo. Vai ser um outro termo, né? Mas é isso aí. Se deu para entender, beleza. Então, valendo, vamos seguindo. Então, coloquei aqui a porcentagem total do ano. E vocês perceberam aqui, quando eu recolhi todo esse campo, apareceu aqui também para os anos em relação ao total geral. Então, por exemplo, 2017 foi 35% dos últimos 3 anos, de todo o meu intervalo de dados. E aqui 2018 ficou próximo também, 2019 caiu um pouco. Tá? Expandir todo o campo. E agora aqui eu coloquei a porcentagem do ano. Tá? Eu posso também ter a porcentagem no período todo. Então, eu estou comparando aqui um período de 3 anos. Eu posso saber qual que é a porcentagem de cada mês em cima do totalizador de todo o período. E como que eu vou fazer isso? Vou puxar o total aqui de novo. E aqui eu vou colocar porcentagem do período. Vou colocar aqui com o botão direito. Mostrar valores como. E aqui eu coloco porcentagem do total geral. Tá? Na hora que eu dou a porcentagem do total geral, ele me dá o quanto de participação cada um desses meses. Então, vamos fazer um tiratema aqui. Ó. Se eu somar tudo, tem que dar 100%. E, realmente, 100%. Então, por exemplo, o mês de agosto de 2017, ele é 2,75% de participação dos meus 3 anos. Tá?
Então, ele está comparando cada uma dessas linhas com o total geral. Pode ser que algumas análises aqui não façam muito sentido, por exemplo, essa porcentagem do período aqui no caso de vendas talvez não faça muito sentido, mas imagina que você replicando isso para o seu dia a dia de trabalho, talvez na parte financeira, talvez na parte de logística, até mesmo na parte de vendas com outros indicadores, controle de produção, controle de frotas. Todas essas ideias de porcentagem, de diferença, para você fazer comparações de períodos, é bem interessante para você aplicar aí nos seus dashboards e tudo mais. Beleza? E agora eu tenho um probleminha para mostrar para vocês aqui, tá? Que é do seguinte. Vamos supor que beleza, eu fiz aqui a comparação dos meses de vendas, beleza. Agora eu quero fazer uma outra tabela dinâmica na mesma pasta de trabalho, comparando o total de vendas por vendedor por ano, tá? Excluindo os meses. O que acontece? Vamos lá. Vou inserir aqui uma tabela dinâmica. Como eu chamei já aquele intervalo de dados como vendas, aqui eu não preciso ir lá clicar de novo. É só digitar aqui vendas que ele já vai puxar todo o meu intervalo. Tá? Vou puxar a data aqui para colunas. Vou puxar aqui o vendedor para linhas. Tá? Isso eu faço, que para mim já é um pouco intuitivo, pessoal, mas como eu falei, ficou em dúvida se vai puxar para a linha, vai puxar para a coluna, puxa para algum lugar, vê como ficou do jeito que você queria? Não ficou? Inverte. Então foi basicamente isso aqui. A coluna, ele sempre vai trazer aqui no cabeçalho os valores, e as linhas vão trazer uma em cada linha, né? Então, aqui o meu valor está agrupado, né? Se eu clicar aqui para desagrupar, deixa eu colocar aqui antes o total aqui de valores, né? Então ele tem a somatória aqui. Vou formatar esses dados como contábil. O que acontece? Eu criei uma outra tabela dinâmica. Tá? Teoricamente seria outra coisa, desvinculada dessa aqui. Se eu venho aqui no campo de datas, venho aqui no agrupar e coloco só os anos, o que vai acontecer? A minha outra tabela que eu já tinha feito, que está usando o mesmo intervalo de dados, ela fica também, ela reflete essa alteração do agrupamento de dados. Então, o que acontece? Como que eu faço para resolver esse problema de eu criar várias tabelas dinâmicas, agrupar, desagrupar? Como que eu posso fazer isso para funcionar? Na hora de você criar a tabela dinâmica, eu vou deixar isso aqui salvo, tá? Para passar para vocês depois. Vou colocar aqui tabela dinâmica V1. E aqui eu vou colocar como tabela dinâmica V2, tá? Para vocês depois verem as alterações que eu tinha feito aí, tá? Então eu vou colocar aqui, vou replicar essas duas tabelas dinâmicas, vou excluir tudo, beleza? Vou inserir uma tabela dinâmica nova, e vendas. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar, e vou deixar selecionada essa opção aqui, ó. Escolha se deseja analisar várias tabelas. Então eu vou colocar aqui, adicionar estes dados ao modelo de dados. Na hora que eu clico aqui, vai me trazer tabela. Percebe que muda um pouco o layout aqui, né? Agora parece ter um agrupamento aqui de tabelas vendas, né? Vou colocar aqui as datas nas linhas. E aqui nas datas, para as linhas, ele já me traz dia por dia. Clicar aqui com o botão direito, agrupar. Deixa eu fazer de novo aqui um pouco mais devagar. Arrasto aqui a data para as linhas, tá? Clica aqui com o botão direito, agrupar, e eu vou colocar anos e meses. Ele fica um pouco mais lento, tá? Eu estou trabalhando com modelo de dados, mas é pouca coisa. E vou trazer o meu total aqui para os valores. Beleza. Vou formatar como contábil. Ok. Agora eu vou inserir uma outra tabela, que era aquela que eu tinha feito lá dos vendedores, que eu não tinha conseguido quebrar pelos anos porque estava vinculado uma tabela com a outra. Então vou vir aqui de novo, inserir tabela dinâmica.
seleciono uma tabela intervalo, vou colocar aqui vendas e vou colocar aqui, ó, adicionar esses dados ao modelo de dados também. Vou puxar a data aqui para as colunas que a gente tinha feito. Aqui nas colunas vou agrupar pelos anos. Ó, percebe que não mexeu nada ali. Aqui eu vou colocar o vendedor 1 em cada linha. E aqui o meu total aqui nos valores. Então eu consigo ter tabelas da mesma fonte, numa mesma planilha, ou com agrupamentos diferentes. Então fica fácil de trabalhar quando você joga esses dados no modelo de dados. Beleza? Todo mundo entendeu desse jeitinho? Sim, alguém já teve esse problema aí de tentar fazer tabelas dinâmicas na mesma planilha e agrupar as datas? Esse aí. Tava precisando urgente. Jéssica, isso aqui dá muita dor de cabeça, viu? Eu já tive. Inclusive, isso aqui foi um problema que eu tive durante uma das aulas. Eu não me recordo agora exatamente com quem foi, mas eu fui fazer exatamente essa análise que eu fiz e o negócio não dava certo, não dava certo, não dava certo. Aí eu falei, não, deixa eu dar uma pesquisada, a próxima aula a gente conversa. Então eu fui, pesquisei, vi essa solução do modelo de dados. O modelo de dados não é especificamente para isso, mas resolve esse problema. Eu vou mostrar agora para vocês. E agora essa parte aqui é só para quem está na live aqui ao vivo, que é a parte de relacionamento entre dados. Quando eu tenho informações diferentes de um mesmo produto, por exemplo, em várias tabelas diferentes. Como que eu relaciono isso, tá? Você vai entrar um pouquinho em banco de dados e tudo mais, mas coisa bem simples, fica tranquilo. E aí, só para vocês que estão aqui. A live aqui no YouTube vai ficar gravada até esse momento. Essa planilha eu vou disponibilizar nos comentários na descrição do vídeo. E agora a gente segue a nossa aula, tá? Então vamos lá.